Cobrindo uma área de mais de 16,3 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o maior país do mundo. Dito isso, há muita terra para os arqueólogos explorarem nesse país. Desde uma máscara misteriosa até o pássaro negro de Chernobyl, aqui estão 20 descobertas inquietantes na Rússia que ninguém consegue explicar. O experimento do sono russo. Você já ouviu falar do experimento do sono russo? Esta é uma das histórias mais assustadoras que supostamente ocorreram na Rússia. Palavra-chave, supostamente. Como mencionei anteriormente, houve um tempo em que a União Soviética e o resto do mundo competiam para ter os maiores avanços em ciência, medicina, exploração espacial, tudo. E embora muitos desses experimentos e estudos tenham gerado bons resultados, alguns experimentos eram sombrios demais para serem considerados éticos. Isso inclui o experimento do sono russo, que supostamente ocorreu no final da década de 1940, algum tempo após a Segunda Guerra Mundial. Segundo a história, pesquisadores soviéticos experimentaram em 5 prisioneiros políticos. Esses prisioneiros foram mantidos em uma câmara de vidro selada, onde um gás estimulante experimental foi administrado para mantê-los acordados por 30 dias consecutivos. Até agora, o tempo mais longo confirmado que alguém ficou sem dormir é cerca de 264 horas, ou 11 dias consecutivos, por Randy Gardner. Com apenas 11 dias sem dormir, perda de memória, paranoia e falta de concentração foram experimentados pelo sujeito. Então, o que aconteceria se alguém ficasse acordado por 30 dias consecutivos? Bem, no experimento do sono russo, os prisioneiros foram prometidos com uma recompensa se sobrevivessem ao experimento: sua liberdade. À medida que os dias passavam, os efeitos da privação de sono começaram a tomar rumos horríveis. Inicialmente, os sujeitos pararam de falar uns com os outros e começaram a sussurrar para os pesquisadores através dos microfones, lentamente descendo à paranoia e à loucura. Agora, não vou revelar a parte mais sombria dessa história. Digamos que no final, os sujeitos se transformaram em algo quase não humano. Eles resistiam a dormir e imploravam para serem mantidos acordados. Uma máscara misteriosa e crânios de carneiro assustadores. Você sabia que na cidade do México há uma torre construída com centenas de crânios humanos? No Antigo Egito, trabalhos forçados e a morte eram punições padrão para criminosos condenados, e no Império Romano, além de imperadores insanos e cruéis, perseguições religiosas e a crença de que os vitoriosos e fortes podiam fazer o que quisessem, também havia uma predileção por assistir pessoas lutarem até a morte por diversão. Tudo o que estou dizendo é que as civilizações passadas tinham práticas sombrias que certamente violariam várias, se não todas, as políticas de direitos humanos que temos hoje. Os cianos que vagavam pela antiga Sibéria não eram diferentes. Em 1968, arqueólogos liderados pelo professor soviético Anatoly Martinov descobriram os restos carbonizados de mais de uma dúzia de pessoas em Menin-Kul, nas montanhas do sul da Sibéria, em um local que se acredita pertencer à cultura Tagar da Idade do Bronze da Sibéria. Havia cabeças de barro misteriosas e assustadoras. A aparência delas não foi o que horrorizou os arqueólogos, mas sim o que estava dentro dessas cabeças de barro. Embora não abertas, imagens de raios-x das cabeças revelaram um crânio de carneiro embutido profundamente dentro delas. Os Tagar estão entre os grupos mais estudados das culturas orientais cianas. Eles são conhecidos por seus grandes sepultamentos, geralmente carregados com joias e ornamentos dourados. Essas sepulturas estão espalhadas por toda a estepe da Eurásia. Além de seus rituais de sepultamento, no entanto, não se sabe muito sobre suas outras práticas. Até hoje, os arqueólogos ainda estão perplexos sobre o motivo pelo qual esse crânio foi embutido nas cabeças de barro humano em primeiro lugar. A misteriosa Cidade dos Mortos, Dargaves. Há uma razão pela qual esta vila, situada nas montanhas do Cáucaso, no norte da Ossétia, ganhou o título sinistro de Cidade dos Mortos. Dargaves é incrivelmente remota e, mesmo de longe, parece as ruínas de uma vila que floresceu há muito tempo. No entanto, está longe disso. Dargaves é a Cidade dos Mortos. Este lugar é uma acrópole que consiste em quase 100 criptas de pedra antigas, onde os moradores têm enterrado seus mortos por séculos. Essas criptas
algumas das quais datam do século XVI, são construídas na encosta e cada uma conta a história das famílias que viveram no vale. Elas são feitas de pedra local e projetadas com telhados inclinados, lembrando pequenas casas. Este design é único para as práticas funerárias da Ossétia do Norte, onde as famílias construíam uma cripta para cada novo parente falecido. Além de ser o lugar de descanso de várias pessoas, também há histórias sobre como, durante os tempos de peste, os doentes e moribundos vinham para essas criptas esperar pela morte, isolando-se para proteger suas famílias da propagação da doença. Eles traziam seus pertences favoritos, que ainda podem ser vistos em algumas criptas hoje. Com muitas almas angustiadas reunidas em um só lugar, não é surpreendente que muitos acreditem que esta necrópole seja assombrada. Corpos alienígenas. Não há dúvida de que as pessoas estão interessadas em qualquer coisa relacionada a criaturas extraterrestres. Não é de se surpreender que notícias sobre esse suposto alienígena tenham se espalhado rapidamente online. Tudo começou em 2011, quando moradores locais encontraram um corpo alienígena deitado sem vida na neve. As notícias sobre o extraterrestre se espalharam imediatamente online. Céticos também foram rápidos em intervir, alegando que, em vez de uma criatura que veio de fora do nosso planeta, o ser deitado na neve era uma farsa criada pelos locais, talvez pela pessoa que espalhou a notícia em primeiro lugar. Uma farsa ou uma descoberta que poderia mudar tudo. Sem mais notícias sobre essa descoberta misteriosa, só podemos especular por enquanto. Uma criatura de olhos vermelhos. Entre os muitos supostos pontos quentes de atividade alienígena está a Rússia. Este país abrange mais de 1/8 da área terrestre habitada do planeta, mas, ao mesmo tempo, uma grande parte do país é inabitável por causa do permafrost. Essas terras estéreis supostamente atraem criaturas extraterrestres. Em 2019, uma estranha criatura alienígena foi filmada em uma estação de metrô abandonada. Nesta foto, você pode ver um monte escuro no chão, e dele surgiu uma criatura semelhante a uma cobra, com olhos vermelhos brilhantes. Pessoas na internet afirmaram que a criatura era exatamente o que parecia, uma cobra. No entanto, a pessoa que postou o vídeo e as fotos insistiu que era diferente de qualquer criatura que ele já havia visto antes. Felizmente, ele não obteve outras fotos, pois afirmou que fugiu do local devido à criatura desconhecida. O Bunker 42. A década de 1950 foi marcada por uma paranoia extrema devido aos ataques nucleares e à guerra. Esse período da história levou à construção do Bunker 42, também conhecido como Ponto de Comando Protegido de Tagansky, localizado a cerca de 65 metros abaixo das movimentadas ruas de Moscou. Muito sobre o passado horrível da humanidade pode ser apagado, mas vestígios sempre permanecerão. Pessoas que procuram vestígios do passado sombrio da humanidade visitam este bunker esquecido. Originalmente construído sob o disfarce de um projeto de desenvolvimento urbano comum, este bunker, de 7.000 metros quadrados, serviu como um refúgio que poderia proteger até 2.500 pessoas por até 90 dias, sem qualquer contato com o mundo exterior. O Bunker 42 é totalmente autossuficiente, com seu próprio sistema de geração de energia, filtragem de ar e abastecimento de água. Com paredes de 1,8 metros de espessura, o bunker foi construído e projetado para proteger seus habitantes da explosão de uma bomba nuclear. Apesar de ser um refúgio que permanece até hoje, o bunker é uma cápsula do tempo da mentalidade da Guerra Fria. Lá dentro, você encontrará desde salas de comunicação cheias de antigos telefones soviéticos e máquinas de telégrafo, até mapas estratégicos ainda pendurados nas paredes, ilustrando alvos potenciais e táticas militares. Após a queda da União Soviética, a existência do Bunker 42 deixou de ser um segredo de Estado e acabou sendo transformada. Hoje, ele serve a um novo propósito como museu e local histórico. Os visitantes podem percorrer seu extenso sistema de túneis, experimentando uma fatia da vida de quando a ameaça de uma guerra nuclear pairava sobre o mundo. O pássaro negro de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, nas primeiras horas da manhã, algo deu terrivelmente errado na usina nuclear de Chernobyl, em Pripyat, na Ucrânia. Um erro fatal que mancharia para sempre aquele ano na história da humanidade.
Na noite anterior, um teste de segurança foi realizado no reator 4 da usina nuclear. O teste tinha como objetivo simular uma queda de energia para garantir que a usina pudesse desligar com segurança e que os geradores de backup funcionassem. No entanto, isso resultou no pior desastre nuclear da história, devido a uma combinação de falhas no projeto do reator e erro dos operadores. Às 1h23 da manhã, o reator 4 explodiu, liberando aproximadamente 400 vezes mais material radioativo do que a bomba lançada sobre Hiroshima. A explosão não foi nuclear, mas sim uma explosão de vapor seguida por um incêndio que lançou partículas radioativas tóxicas na atmosfera. Essas partículas se espalharam por grande parte da Europa, contaminando o ar e o solo. As consequências imediatas foram horríveis. 2 trabalhadores da usina morreram na noite da explosão e dezenas mais sucumbiram à síndrome aguda da radiação nas semanas seguintes. A cidade de Pripyat, lar de 49 mil pessoas e situada a apenas 3 quilômetros do reator, foi evacuada 36 horas após a explosão. Os residentes partiram acreditando que voltariam em alguns dias, mas nunca retornaram. Na zona de exclusão, uma área com um raio de 30 quilômetros, a habitação humana é restrita, tornando-se um dos lugares mais radioativamente contaminados da Terra. Enquanto toda essa narrativa parece ter sido causada por um erro técnico e de tempo, alguns acreditam que houve um culpado por trás desse desastre, a saber, o pássaro negro de Chernobyl. Os moradores próximos à usina não foram imediatamente alertados sobre a escala do dano causado pelo reator 4. Vários locais que não fugiram imediatamente relataram ter visto uma criatura humanoide com grandes asas negras e olhos vermelhos sinistros rondando o reator antes e durante o desastre. Esse suposto monstro foi dito ser o responsável pelas mortes e danos causados pela explosão nuclear. Baseado apenas em relatos de testemunhas oculares, a lenda do pássaro negro de Chernobyl é vista com ceticismo. No entanto, para aqueles que afirmam tê-lo visto, a criatura ainda ronda o local do desastre, talvez esperando para anunciar a próxima catástrofe como um portador de má sorte. Peixe com dentes humanos. A vasta extensão da terra da Rússia não é a única coisa que esconde segredos assustadores. Um pescador chamado Roman Fedorov, que dedicou grande parte de sua vida à procura das criaturas marinhas mais estranhas, revelou este peixe assustador que ele capturou em Murmansk, na região noroeste da Rússia. Como você reagiria se se deparasse com este peixe enquanto nadava debaixo d'água? Este peixe preto e cinza manchado estava entre as criaturas mais monstruosas que ele descobriu nas águas geladas da região, e as pessoas online parecem concordar. Fedorov identificou esta criatura como um wolffish, com dentes que são assustadoramente semelhantes aos dentes humanos. Em geral, os wolffish são criaturas gigantes, a maioria chegando a 2,5 metros de comprimento e pesando até 18 quilos. Suas cabeças são grandes, com mandíbulas poderosas e dentes fortes, semelhantes aos caninos, perfeitos para esmagar seus alimentos favoritos, como ouriços do mar, caranguejos e caracóis. Não é de se admirar que essas criaturas sejam consideradas uma das mais monstruosas criaturas marinhas existentes. Forte Ziv. Nas margens do Mar Báltico, perto da cidade de Kronstadt, encontra-se uma fortaleza sinistra construída na década de 1870 sob as ordens de Pedro o Grande. O Forte Ziv foi construído para proteger a área de forças navais e inimigas. Esta poderosa estrutura foi nomeada em homenagem ao engenheiro por trás de grande parte de sua construção, Melverev. Embora tenha permanecido uma fortaleza por anos, um incidente mudou tudo na década de 1970. Um incêndio causado por um acidente envolvendo substâncias semelhantes a napalm resultou em um inferno que durou várias semanas. O calor intenso do fogo derreteu a estrutura de tijolos e concreto do forte. De uma poderosa estrutura, o Forte Ziv foi reduzido a uma ruína sinistra. As paredes e tetos estão distorcidos e retorcidos, com estruturas derretidas que deram ao forte sua reputação de ser uma das ruínas mais assustadoras e sinistras do planeta. Hoje, o Forte Ziv não é mantido e está abandonado, sendo lentamente reclamado pela natureza. Sua acessibilidade varia com as estações e regulamentos locais.
Então, para aqueles que são curiosos e corajosos o suficiente e têm meios para visitar, as ruínas do Forte Ziv permanecem como um lembrete sombrio da história. Um vírus zumbi. Em 2022, pesquisadores siberianos revelaram uma descoberta um tanto preocupante. A pesquisa deles se concentrou em reviver um vírus zumbi de 48.500 anos que permaneceu dormente no permafrost siberiano. Com essa idade, ele agora é conhecido como o vírus mais antigo que foi revivido até agora, e sim, os pesquisadores afirmam que ele poderia ameaçar a saúde pública. Não pelo renascimento em si, mas pelo degelo do permafrost, que poderia possivelmente liberar muitas coisas indesejadas no resto do nosso planeta. O permafrost é como um grande freezer que mantém micro-organismos, carbono, bactérias, metano e outros gases presos. Descobrimos diferentes espécies extintas graças a essa extensão congelada que cobre cerca de 25% do hemisfério norte do nosso planeta. Embora estejamos ansiosos para aprender tudo sobre nosso planeta, não acho que reviver um vírus seja do nosso interesse. Agora, antes que você acredite que esse micro-organismo esteja conectado aos mortos-vivos, devido ao seu nome, deixe-me dizer que não é o caso. Ele foi apelidado de vírus zumbi porque voltou à vida depois de ficar congelado por tanto tempo. Embora este vírus seja assustador no papel, na realidade ele só atinge amebas, pequenos organismos unicelulares, e não humanos ou animais. Mas, novamente, a verdadeira preocupação aqui é o que mais pode estar preso naquele gelo. Estamos bem até agora, então talvez não haja necessidade de nos preocuparmos ainda. O poço para o inferno. Você acredita na existência do inferno? Todos temos nossas próprias crenças, mas quando se trata de lendas urbanas e histórias assustadoras, a realidade e a ficção parecem se misturar. É por isso que, independentemente da visão da maioria das pessoas sobre se a terra ardente do diabo existe sob nossos pés, elas ainda ficam aterrorizadas ao ouvir sobre o poço para o inferno. Esta história remonta a 1989 e ocorreu na vasta e gelada Sibéria. Foi um período de avanços científicos, e na busca por desvendar a composição do nosso próprio planeta, cientistas soviéticos perfuraram um buraco profundo, que logo atingiu mais de 14 quilômetros de profundidade. A pesquisa forneceu dados sobre a composição da Terra, mas o projeto foi interrompido por uma razão desconhecida, e os cientistas imediatamente selaram o buraco que perfuraram. A razão é que eles descobriram, ou melhor, perfuraram acidentalmente seu próprio poço, que leva ao inferno. A história conta que, enquanto perfuravam, os cientistas ouviram gritos agonizantes e gemidos de angústia, vindos do fundo do buraco. Ao baixar um microfone resistente ao calor, amplificaram o som e sentiram arrepios imediatamente. Milhares, se não milhões, de almas gritando em uma cacofonia de dor. Isso levou à decisão de selar o buraco. No entanto, antes que esse pesadelo pudesse terminar, uma aparição demoníaca se revelou, emergindo do buraco e exclamando: "Eu o conquistei." É uma história que manteria muitos acordados à noite, mas há alguma realidade nisso? O veredito ainda está em aberto, mas é confirmado que o buraco mais profundo perfurado em nosso planeta existe na gélida Sibéria. O poço, super profundo de Kola, mede impressionantes 12 quilômetros de profundidade e levou 20 anos para alcançar essa profundidade. Hoje, a história do poço de Kola logo se entrelaçou com a história do poço para o inferno. Mas quem sabe, talvez haja alguma verdade nessa história. O Lago Karachay. Esse é um pequeno lago nos montes Urais do sul da Rússia, perto da cidade de Chelyabinsk. Se você procurar online, pode ver fotos bonitas e pitorescas desse lago, mas não vai demorar muito até você ler sobre as coisas horríveis que o cercam. Como dizem, as aparências enganam, e a história e o conteúdo desse lago estão longe de serem serenos. Durante a Guerra Fria, a União Soviética usou o lago como local de despejo para resíduos radioativos da Mayak, uma das maiores e mais problemáticas instalações nucleares da Rússia. A partir da década de 1950, Mayak foi central na produção de armas nucleares soviéticas e teve uma história marcada por vários acidentes atômicos e despejo rotineiro de resíduos radioativos no meio ambiente. Infelizmente, o Lago Karachay foi um dos corpos d'água escolhidos para ser o local de descarte de resíduos radioativos de alto nível. A contaminação foi tão severa que, na década de 1960, o lago emitia radiação em níveis suficientes
para causar uma dose letal em apenas 1 hora de exposição. Estar perto desse lago era considerado perigoso e em 1967 a situação piorou. A seca atingiu a região e reduziu o nível da água do lago. Parece uma coisa boa, certo? Menos água significa menos radiação. Infelizmente, não é assim que funciona. O material radioativo não desaparece, mas se move. Quando o nível da água do lago diminuiu, o vento carregou poeira radioativa do leito seco do lago para as áreas circundantes, piorando muito a situação. Isso levou centenas de milhares de pessoas a serem expostas a níveis perigosos de radiação. Para mitigar o desastre e prevenir a propagação de material radioativo, as autoridades russas decidiram preencher o lago com blocos de concreto e solo para enterrar o material radioativo sob camadas de terra. Até a década de 2010, o lago foi preenchido, transformando o que antes era um corpo de água em um local de sepultamento radioativo. Sim, ainda é radioativo, mas pelo menos não é tão letal quanto antes. A estátua do anjo caído. Talvez você conheça os anjos chorosos. Se não conhece, deixe-me explicar. Tornados famosos por uma série de televisão clássica, essas estátuas de anjos, ou anjos chorosos, comuns em cemitérios na Europa e nas Américas, são retratados como seres interdimensionais de grande terror que podem se mover quando ninguém está olhando para eles. Bastante inquietante, não acha? Imagine o choque sentido por mineradores russos que supostamente descobriram esta estátua de anjo caído enquanto perfuravam na República de Sakha, localizada na porção leste da Rússia. A dita estátua de anjo estava adornada com um manto e empunhava uma espada e um escudo, juntamente com um par de asas enormes nas costas. É uma figura bastante aterrorizante e intimidadora. Bem, talvez isso seja apenas mais uma coisa aleatória descoberta no país pelos locais. A cidade mais fria do mundo. Localizada a apenas 300 milhas ao sul do Círculo Polar Ártico, com uma população de mais de 300 mil habitantes em 2022, Yakutsk, na Rússia, é conhecida como a cidade mais fria do mundo. Nesse lugar, um dia típico de inverno pode facilmente chegar a menos 64 graus, mas quando o verão chega, a região fica tão quente que o lugar inteiro se enche de mosquitos. É tanto impressionante quanto humilhante pensar que algumas pessoas aprenderam a se adaptar e viver em um ambiente tão extremo. Para a maioria das pessoas da cidade, viver em Yakutsk parece uma façanha aterrorizante e desafiadora. As casas e edifícios aqui são construídos sobre estacas, evitando que derretam o permafrost. As linhas de água e gás são elevadas acima do solo, em vez de serem embutidas. Mas talvez a coisa mais assustadora para a maioria das pessoas seja que, além do WhatsApp e alguns outros sites de redes sociais, a internet aqui é limitada ao que está acontecendo localmente. Afinal, a internet em Yakutsk custa cerca de 2.000 rublos, o que na época era cerca de $65, já um valor significativo a pagar. Portanto, manter-se em sintonia e acompanhar o resto da comunidade era geralmente suficiente para as pessoas em Yakutsk. Colonizadores ferozes. Ursos polares são fofos, adoráveis, mas há uma razão pela qual não vivemos entre eles. E não é apenas porque vivem em ambientes extremos. A maioria das pessoas não sobreviveria a um único urso polar adulto que pode facilmente derrubar 5 ou mais homens desarmados. Não é de se admirar que o fotógrafo Dmitry tenha se aproximado desta casa abandonada no Ártico russo, onde os ursos polares decidiram permanecer. Eu também não gostaria de ser perseguido ou entrar no caminho de uma máquina de morte de 4 patas. Cidade no fim do mundo. A cidade no fim do mundo parece um título aterrorizante para um lugar, mais parecido com algo que você leria em um romance distópico do que um lugar real. No entanto, esse título foi dado a Norilsk, a cidade do frio extremo e da poluição, onde, de alguma forma, mais de 170 mil pessoas ainda escolhem viver. Localizada acima do Círculo Polar Ártico, esta cidade é uma das mais ao norte habitadas no mundo. Aqui, as regras típicas parecem ser ignoradas. Este lugar é isolado por um motivo. Na cidade, nenhum turista é permitido, e ela foi construída sobre as ruínas de um campo de trabalho forçado. Por quase 3 meses, as pessoas aqui não veem a luz do dia, e nos meses de junho e julho, não há noite. E por que as pessoas permanecem? É bem simples. Metal. Esta cidade está situada sobre os depósitos de metais mais valiosos do mundo,
o paládio. Com um preço de mais de $1.500 por onça, não é de se admirar que as pessoas sacrifiquem muitas coisas para ficar aqui. Uma cratera misteriosa. A cratera Potomsky é uma formação enigmática descoberta pela primeira vez em 1949 por um geólogo soviético chamado Vadim Kolpakov. Mede cerca de 160 metros de diâmetro e cerca de 40 metros de altura. Não parece ser algo deste planeta. Não sabemos exatamente há quanto tempo está na extensão desabitada do sudeste da Sibéria, e também não sabemos como se formou. Especialistas acreditam que pode ter resultado de uma erupção vulcânica, dado que a cratera é composta principalmente de calcário e arenito fragmentados, materiais incomuns em impactos de meteoritos. No entanto, a possibilidade de uma origem meteórica não pode ser descartada devido ao seu tamanho e profundidade. Para muitos, este local encarna uma paisagem estranha e alienígena, onde a presença humana parece fora de lugar. O exército cita. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, mas, há poucos anos, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciou planos para clonar os guerreiros citas de 3.000 anos encontrados na República de Tuva. Antes de mais nada, o único ser que conseguimos clonar com sucesso foi uma ovelha, e até agora, nenhum outro experimento de clonagem bem-sucedido foi realizado. Mas deixe-me contar sobre os citas primeiro. Datando de aproximadamente 900 a 200 a.C., os citas eram um grupo de tribos antigas conhecidas por suas habilidades em batalha, particularmente na arquearia montada. Eles percorriam as estepes do que hoje é a Ucrânia, o sul da Rússia e partes da Ásia. Historicamente, eram conhecidos como oponentes formidáveis que dominavam a guerra. O ministro da Defesa russo delineou um plano que envolve a extração de DNA dos restos citas, preservados no permafrost e em outros locais de sepultamento. O objetivo é recriar os guerreiros citas através da tecnologia de clonagem, presumivelmente para aproveitar suas lendárias táticas militares. Mas clonar uma única ovelha já foi uma façanha formidável. Embora seja assustador imaginar, não temos nada com que nos preocupar, já que a clonagem ainda é um campo de ciência muito questionável e relativamente inexplorado. O Polo do Frio. Oymyakon, na Rússia, é uma vila remota onde as temperaturas chegam a níveis congelantes de menos 50 graus. Nessa vila, o peixe pode ser comido cru porque já está congelado. A temperatura mais baixa já registrada foi um assustador menos 71 graus. Viver em uma comunidade assim é um grande desafio. Uma simples ida ao banheiro pode ser difícil, já que os canos se quebram, forçando as pessoas a enfrentarem o frio. Por trás dessa vila aparentemente animada, que continua a enfrentar temperaturas extremas, está uma população que está diminuindo. Com poucas atividades econômicas além da pesca no gelo e do comércio de peles, a população de Oymyakon encolheu significativamente ao longo dos anos. Em seu auge, a vila tinha cerca de 2.500 habitantes, mas esse número caiu para menos de 900, ou até mesmo em torno de 500 em 2018. O enterro de guerreiras amazonas. Em 2020, arqueólogos descobriram pela primeira vez, não uma, mas 3 gerações de antigas guerreiras amazonas enterradas em um único túmulo na Rússia atual. Entre os restos de cerca de 11 mulheres jovens, foram encontrados armas, cavalos e artefatos que indicam alto status e honra. Essas mulheres foram identificadas como Amazonas citas, um povo que ocupava a área há 2.500 anos. Conhecidos por suas habilidades em combate e montaria, até as mulheres em sua sociedade mostravam o quão formidáveis e desenvolvidos eles eram. Embora múmias e restos humanos sejam sempre inquietantes, a importância dessa descoberta vai além disso. É a primeira vez que uma descoberta assim foi feita. Os arqueólogos encontraram os restos de uma jovem, possivelmente na casa dos 20 anos, ao lado de mulheres de meia idade e mais velhas, todas equipadas com armas e adornadas com decorações que simbolizavam seu status de guerreiras. Os artefatos encontrados com elas, como pontas de flechas, lanças e equipamentos para cavalos, nos dizem que essas mulheres não eram apenas lutadoras cerimoniais, mas provavelmente se envolviam em combates reais. Essa descoberta revela muito sobre os papéis de gênero na sociedade antiga, um tema que muitas vezes é mal compreendido.